Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, versículo 12, até Eclesiastes 2, capítulo 2, versículo 26, perdão. Nós continuaremos a nossa série de exposições em Eclesiastes, na série que falará sobre descobrindo o sentido da vida. A gente está encontrando o propósito da vida, da existência humana. Eu, pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, pois também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz mais proveitosa do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo entendi que mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei para que o meu coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal.
Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em quem ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A verdade, meus irmãos, é que o pecado faz com que nós não conheçamos o propósito da existência, que nós não conheçamos o propósito da vida, e muitas pessoas vivem uma vida às vezes em busca de propósito e não encontram. Muitas pessoas às vezes vivem vidas inteiras buscando algo ao que se agarrar, e não tem nada ao que se agarrar além de vaidade, futilidade, coisas vãs, e correm uma vida inteira, como Salomão diz aqui, atrás do vento, gastando, empregando todos os seus esforços, empregando os poucos dias de suas vidas em coisas fúteis, banais, vãs, e que não trarão nada além de desgosto, angústia e frustração. E é interessante observar como pessoas buscam viver vidas para construir propósitos fundamentados em nada. Então você vê pessoas que vivem uma vida para deixar um legado para a sociedade. Legado esse que assim que ela morrer, ninguém mais nem vai lembrar do legado que ela deixou. Pessoas que vivem pela família. Família essa que vai passar 3, 4, 5 gerações e nem vai lembrar que você existiu. Eu perguntei semana passada, volto a perguntar, alguém aqui lembra do tataravô? Lembra do nome completo do sujeito? Onde nasceu, quando nasceu? É da sua família. E nem são tantas gerações assim. Tem gente que vive pelo dinheiro e quando morre não leva dinheiro para lugar nenhum. Tem gente que vive pela saúde e um dia vai morrer, assim como quem nunca viveu pela saúde também vai morrer. É interessante porque há pessoas que se agarram à vida e às coisas mundanas para que a vida faça sentido. Só que essas coisas não passam de vaidade. Essas coisas não passam de coisas vãs, fúteis, importantes sim, mas que não devem ser o propósito pelo qual vivemos, senão viveremos uma vida sem propósito algum. E é interessante falar de propósito de vida, porque propósito da vida revela onde está o nosso coração. Eu vivo de acordo com o que eu considero correto. Eu vivo de acordo com as minhas paixões. Eu vivo de acordo com os meus prazeres. Eu vivo de acordo com o que eu quero e como eu quero viver. E isso advém do seu coração, essas vontades todas. E saber qual é o propósito da sua existência mostra onde está o seu coração. E no que a sua fé está arraigada ou onde está firmada. Se firmada em coisas vãs e você criou em seu coração ídolos fúteis, vãos e que não resultarão em nada além de decepção, ou se você firmou o seu coração na verdadeira sabedoria. E é sobre a verdadeira sabedoria que eu quero trabalhar essa noite, entendendo que o sentido da vida está na sabedoria de Deus. O real propósito da vida está na sabedoria de Deus. A vida só vale a pena ser vivida quando vivida dentro da sabedoria de Deus. Eu quero trazer algumas lições. A primeira lição é que o sentido da vida está na sabedoria de Deus, por isso é necessário nós buscarmos e nós nos empenharmos para alcançá-la. O verso 12 ao verso 13 diz que nós devemos buscá-la com todo empenho, que nós devemos buscar essa sabedoria de Deus com todo empenho. Ele diz, o pregador aqui diz que o pregador que é o sábio, o rei de Israel, diz, do verso 12 e 13,
que ele se empenhou de todo o seu coração e como uma jornada de vida para buscar a tal sabedoria. E ele buscou a sabedoria em tudo que acontece no mundo. Ele buscou essa sabedoria para ter o entendimento das coisas que aconteceram no mundo, para entender os propósitos da vida humana, para entender por que as pessoas gastam os poucos dias de sua vida com aquilo pelas quais elas vivem e morrem. E tal obra ele diz que Deus inflige sobre os homens, que é dolosa e que ele busca entender a partir dessa sabedoria. É algo que Deus põe sobre os homens como consequência de seus pecados. Tanto que em Gênesis 3,17 diz assim: maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. O pecado torna os nossos dias difíceis, o pecado torna os nossos trabalhos difíceis, vãos, inúteis muitas vezes. Mas nós precisamos entendê-los então dentro da perspectiva correta, dentro do padrão de pensamento correto, dentro da cosmovisão, dentro de uma visão de mundo correta, para que essas coisas que são enfado, que são canseira, possam ser consideradas como boas e produtivas, e para isso é necessário que nós busquemos com empenho a sabedoria de Deus. É interessante que, como sábio, ele não só se cala vendo tudo isso, mas a ideia do sábio é de fato nos levar à reflexão. Quando o rei de Eclesiastes diz todas essas coisas, ele não quer só fazer uma simples constatação do que ele está vendo. Não, ele quer mais do que isso. Ele quer que através dessa constatação nós cheguemos à mesma reflexão que ele chegou, e nós comecemos a nos empenhar em buscar respostas como ele se empenhou em buscar através da sabedoria. E a lição que nós temos dentro dessa primeira parte então é que nós precisamos, meus irmãos, nos empenhar em buscar a sabedoria de Deus. Porque sem tal sabedoria, nada faz sentido. Sem a sabedoria de Deus, nada tem propósito. Porque o mundo é ruim. O pecado faz do mundo algo ruim, dolorido, sofrido, que você sente mais dores do que prazer na vida, talvez, que você mais chora do que se alegra muitas vezes, que mais são os dias de preocupação do que os dias de plena felicidade. E por que viver? Para que viver? Pelo que viver? Para isso, para responder tudo isso, a gente precisa buscar a sabedoria de Deus. E buscar com empenho, dedicando o nosso coração, dia após dia, e encontrar tal sabedoria, para que as nossas vidas façam sentido, e vivamos os poucos dias de nossas vidas com propósito real. Além disso, o sentido na vida está na sabedoria de Deus, e é necessário buscá-la, porque longe dela, tudo é fútil e vão. No verso 14 e 15 a gente vê que Salomão observou todas as obras feitas debaixo do sol e chegou à conclusão que todas são fúteis e são como correr atrás do vento. E ele mesmo diz que tudo isso é fútil, que procurar sabedoria e procurar um propósito longe da sabedoria de Deus é algo fútil e vão, porque o mundo não vai mudar. O torto vai continuar torto, o que falta não se contará mais, as coisas não se renovarão, as coisas não melhorarão, as coisas não serão positivas. A gente às vezes nutre um otimismo para viver a vida que ele não condiz com a realidade. Entenda, eu não estou pedindo para ninguém ser pessimista também, começar com aquelas reflexões de filósofo alemão, que vê um dia chovendo e começa a pensar que nada presta e chega à conclusão que vão é a vida e que... Calma,
eu quero que você tenha uma perspectiva realista do mundo. Nem pessimista, nem otimista demais. Porque às vezes nós nos enganamos através do otimismo, esperando coisas do mundo que o mundo não vai dar, que o mundo não pode oferecer, que o mundo não consegue nos entregar. E o que o Salomão quer dizer aqui não é com mudanças que nós às vezes vemos, e algumas pessoas podem argumentar, mas existem pessoas que deixam os vícios e se transformam em pessoas melhores. É um engano nosso, porque de acordo com a perspectiva de Deus e da Bíblia, essa pessoa não melhorou, ela só trocou o ídolo do coração. Se antes o ídolo do coração eram os vícios que aprendiam, agora o ídolo do coração pode ser a família, pode ser outros ídolos, de modo que ela muda o padrão de comportamento, mas não há real mudança de coração. A gente às vezes confunde mudança de comportamento com mudança de coração, e às vezes as coisas não têm nada a ver. Você já parou para perguntar para a pessoa, às vezes o padrão nosso é o seguinte: como saber se a pessoa se converteu ou não? Ela parou de beber, ela parou de fumar, ela parou de fazer aquilo outro. Às vezes a pessoa pode parar de beber sem ser crente. Ela pode parar de fumar sem ser crente também. Ela vai no Alcoólicos Anônimos lá e às vezes pode resolver o problema. A gente às vezes acha que mudança de comportamento é sinônimo de mudança de coração. Às vezes é, às vezes não. E tem muita pessoa que muda, mas ela não muda para melhor, ela só muda de comportamento. E a gente julga o comportamento melhor ou pior, mas não há mudança real do coração dela. E por isso é necessário que a gente observe o mundo, não dentro de uma perspectiva mundana, porque senão nada vai fazer sentido, como eu falei, mas que a gente precisa entender de modo real como o mundo funciona. Salomão nos chama a ter uma perspectiva realista do mundo, a olhar o mundo como ele é. Às vezes eu faço o desfavor para mim mesmo de abrir o Twitter e ficar vendo o Twitter. Se você não tem Twitter, não adentre naquela... é terra sem lei ali, não faça isso para a sua vida não. Mas às vezes eu caio no erro, estou lá fazendo nada, vou lá e abro o Twitter. Choca ver o número de pessoas que têm uma visão otimista do mundo, achando que as pessoas são as melhores pessoas do mundo, achando que tudo vai mudar, achando que tudo vai dar certo, achando que se não prender o bandido melhora da água para o vinho, só dando... Estou dando um exemplo do bandido só, tem muito mais casos, tá bom? A gente espera coisas que o mundo não entrega. A gente espera um mundo melhor e o mundo não melhora. E o mundo não vai melhorar, porque ele não consegue melhorar sozinho, porque ele não tem capacidade de melhorar sozinho. Ele continua torto, e torto ele andará até a volta de Cristo. E se a gente deve buscar a sabedoria de Deus com empenho, entendendo que tudo longe dela é fútil e vão, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, porque há pessoas que confundem a sabedoria de Deus com falsas sabedorias. O autor diz que cresceu e conheceu e ficou maior que todos os que existiram antes dele. Ele diz que ninguém em Jerusalém, que pisou em Jerusalém, que existiu em Jerusalém, foi maior e mais poderoso do que ele. E ele diz que, com a larga experiência que ele tem, tanto em sabedoria quanto em conhecimento, e que isso trouxe experiência e gerou experiência aí nas observações dele, e ele chegou a uma conclusão,
que é interessante se a gente parar para observar, porque ele diz assim, olha, busca a sabedoria de Deus, mas ele diz, muita sabedoria é enfado. Uma palavra para enfado aqui, que talvez seja uma tradução mais literal, é ira. Muita sabedoria gera raiva. Muita sabedoria gera ira. E muito conhecimento gera dor, gera tristeza. E é interessante porque, de fato, isso acontece. Schopenhauer vai dizer que a pessoa que mais sofre no planeta é o mais gênio do planeta. Quanto mais inteligente ele for, mais sofredor ele é. Isso acontece por conta de uma perspectiva mundana de sabedoria e que nós muitas vezes confundimos com a verdadeira sabedoria de Deus. E na busca pela sabedoria, nós não discernimos qual sabedoria escolhermos dentre tantas possibilidades e tantas escolas de sabedoria que há no planeta, e a pessoa segue uma determinada sabedoria de vida e quebra a cara, porque vê no final que aquilo não trouxe nada além de frustração, e que ela gastou uma vida para nada, e que ela se dedicou a conhecer por nada, só por um autoconhecimento que não renderá frutos nenhum na eternidade. É interessante porque Salomão está ensinando a gente também a abandonar o estudo. Não, pelo contrário. Nós precisamos empenhar o nosso coração em conhecer as coisas do mundo. Nós precisamos nos empenhar em conhecer as questões do mundo. Mas nós precisamos conhecer tudo isso a partir da sabedoria correta, que é a sabedoria de Deus. Nós precisamos entender que sem a sabedoria de Deus, e a verdadeira sabedoria, nós caímos no erro de adquirirmos muito conhecimento e mesmo assim vivermos uma vida como se não conhecêssemos nada. De adquirirmos tanto conhecimento, conhecer todas as possibilidades da vida e mesmo assim não ter propósito para nada na vida. E que é muito mais proveitoso conhecer a sabedoria de Deus acima de todas as outras, porque ela sim traz verdadeira sabedoria, verdadeiro conhecimento, porque ela sim traz paz, porque ela sim não gera ira, ela não gera sofrimento, pelo contrário, ela gera paz e pleno contentamento. Porque quanto mais conhecemos da sabedoria de Deus, mais paz temos no nosso coração. Quanto mais da sabedoria de Deus nós conhecemos, mais alegria nós temos em nossas vidas. Nós vimos então que o sentido da vida está na sabedoria de Deus e por isso é necessário buscar com empenho, entendendo que longe dela tudo é fútil e que existem falsas sabedorias. A segunda lição que o texto nos traz, do verso 1 ao verso 14 do capítulo 2, diz assim: o sentido da vida não está na sabedoria de Deus e não nos prazeres desse mundo. A segunda lição que Salomão nos entrega é que a sabedoria de Deus, ou o sentido da vida, melhor dizendo, está na sabedoria de Deus e não nos prazeres desse mundo. E ele começa dizendo, verso 1 e verso 2, que viver em busca do prazer é algo inútil. Viver em busca do prazer é vaidade, que viver em busca do prazer é futilidade de coração. Salomão disse que ele mesmo, disse para si mesmo e para o seu coração, com algumas ordens para si. É interessante como o texto hebraico funciona, porque em português a gente não tem esse imperativo para a gente mesmo. A gente só tem imperativo para a segunda pessoa, não tem imperativo na primeira pessoa. Mas o hebraico tem. E aqui nós vemos um caso disso acontecendo, e quando ele diz assim, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, essa ordem é para ele mesmo. É Salomão falando com ele mesmo. É Salomão dando essa ordem para o próprio coração.
É Salomão dizendo: olha, vamos desfrutar do que supostamente traz alegria. Vamos desfrutar de coração de tudo isso que eles falam, desses prazeres que trazem alegria. E é interessante a conclusão que ele chega, que tudo isso é vaidade. E que todos esses prazeres não eram fonte de alegria. E nem o riso era fonte de alegria. Interessante que ele diz: olha, nem a alegria é fonte de alegria. Nem a alegria de estar rindo, de estar contente, é fonte de verdadeiro propósito para a vida, porque ela não traz plena alegria. É importante destacar que Deus não impede ninguém de desfrutar dos prazeres desse mundo, desde que feitos do modo correto, com santidade. Então, não é proibido rir, não é proibido ter dinheiro, não é proibido casar, desde que feitos com sabedoria de Deus, você pode fazer. A questão é que colocar nessas coisas o propósito da existência, isso é futilidade. E isso é perda de tempo. Colocar nessas questões que Deus nos dá para que desfrutemos como propósitos existenciais é perda de tempo. E que Deus nos dá para que desfrutemos com sabedoria dessas coisas, dentro da correta sabedoria, mas que nós não podemos fazer com que tais coisas sejam o motivo pelo qual nós levantamos todo dia, a razão do nosso existir, o motivo pelo qual vivemos. O sentido da vida não está nos prazeres desse mundo, por isso nós não devemos buscá-los, porque os prazeres são futilidades e vaidades da vida. E do verso 3 ao verso 11, o Salomão, me perdoe se eu estou falando salmista, é que eu confundo, Salomão também é um salmista, tá? Então, às vezes eu acho que estou falando dos Salmos de Salomão, eu estou falando de Eclesiastes. Então, se eu falar salmista escapar, você me perdoe, por favor. Salomão diz aí uma lista de coisas que ele fez para alegrar o coração dele. É interessante que ele falou assim, ele diz: eu coloquei no meu coração que eu queria fazer grandes coisas. E a Bíblia diz que ele fez grandes coisas. E ele diz: eu fiz grandes coisas. Eu construí casas. Eu tive o palácio mais bonito que se pode ter. Eu tinha bosque no meu palácio. Eu tinha um jardim no meu palácio com todas as árvores frutíferas possíveis. Eu tinha tudo no meu palácio. Ele diz: olha, eu tive mais gado e mais ovelha do que qualquer pessoa que já pisou em Jerusalém antes de mim. A gente teve aula em Gênesis ano passado. Os irmãos lembram que Abraão era bem rico. E ele está dizendo: olha, ninguém teve mais ovelha e boi do que eu tive. Ninguém teve mais servo e serva do que eu tive. Ele disse que tinha tanto servo que até os servos geravam servos para ele. Ele diz: eu quis ter dinheiro, eu tive prata, eu tive ouro, eu tive os tesouros reais, eu tive pedaços de terra, eu tive distritos inteiros, províncias inteiras. E de fato, na época de Salomão, Israel nunca foi tão grande quanto foi na época de Salomão. Ele expandiu as fronteiras além do que Davi fez. E nenhum outro rei teve um império tão grande quanto Salomão. E mesmo com tanto poder, com tanto dinheiro, com tantas coisas, ele olhou para tudo isso e disse: tudo isso é vaidade. Meus irmãos, dificilmente alguém vai ter mais dinheiro do que Salomão teve. Dificilmente alguém vai ter mais prazeres mundanos do que Salomão teve. Ele diz: quando meu coração quis cantores, ele encheu o palácio de cantores. Quando o coração deles quis mulheres, ele encheu o palácio dele de mulheres. E encheu mesmo. Os irmãos lembram aí, 300 concubinas, 700 mulheres. E o homem vira com todos os prazeres que a gente vê com as pessoas buscando.
As pessoas gastando a vida, procurando mulher, procurando poder, procurando dinheiro. Salomão teve tudo isso, e teve tudo isso em excesso, mais do que qualquer outra pessoa no planeta. Ele olha e fala assim: tudo isso é vaidade. Tudo isso é futilidade. Tudo isso é vapor. Como eu mencionei semana passada, vaidade aqui, a ideia é de vapor, a palavra em hebraico. É como o vapor. Sabe o vapor quando você está cozinhando o arroz lá e você abre e sai o vapor, aí do nada some? Pois é isso que são essas coisas para o homem. Por isso é necessário que a gente não coloque o prazer nas coisas desse mundo, que a gente não coloque a nossa vida em questões mundanas, em prazeres mundanos, que nós não invejemos quem tem dinheiro, que nós não invejemos quem tem poder, porque nós muitas vezes colocamos na cabeça que isso é sinônimo de sucesso, que isso é sinônimo de uma vida boa, ter dinheiro, ter prazer, ter mulheres. Meus irmãos, não caiam nesse erro. Essas coisas mundanas são futilidade. Buscar tais coisas são vaidade. Buscar tais coisas não nos leva a lugar nenhum e nem nos traz fruto nenhum diante do Senhor. De novo, não é proibido ter, mas se mal usado é pecado diante de Deus. E por fim ele diz que o verdadeiro sábio conhece essas coisas. E do verso 12 ao verso 14 nós vemos que o sábio conhece essas coisas, e que mesmo os reis devem considerar tais coisas e tal sabedoria que vem de Deus como algo superior a qualquer bem do planeta Terra, a qualquer poder que ele pode ter, a qualquer coisa que ele pode ter. Mesmo que sendo o mais poderoso dos reis, ele diz, mesmo o rei tendo tudo, a sabedoria é melhor do que todas essas coisas. Conhecer a sabedoria de Deus é melhor do que todas essas coisas. Tanto que o sábio é considerado como alguém que anda na luz, mas o ímpio é aquele que vive nas trevas. Algo que 1 João vai trazer também para a gente, fazendo a distinção entre o santo e o pecador, dizendo lá em 1 João capítulo 2, verso 11 o seguinte: aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O ímpio vive em busca de coisas que trazem cegueira. E ele vive em torno de coisas que não têm sentido algum para a vida deles. De fato, há pessoas que não se atentam para essas questões, preferindo viver a cegueira espiritual, preferindo viver numa cegueira moral. Porém, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a verdadeira sabedoria. Nós precisamos buscar em conhecer mais da verdadeira sabedoria de Deus. De modo que, de uma vez por todas, precisamos entender que dinheiro, fama, luxo, poder não são pecados em si mesmos, mas se a gente vive por isso, que erro terrível e que cegueira terrível nós estamos. Porque vivemos como cegos, sem propósito. Diz o Robson que viu lá na praia um ceguinho guiando o outro. Só que com a bengala, certo? Então tira a bengala do cego, aí acabou o cego. Meus irmãos, viver atrás dessas coisas só traz corrupção e maldade para as nossas vidas. Fazer disso o propósito da nossa existência não leva a lugar algum. Pelo contrário, só nos coloca em caminhos mais perdidos ainda. Só nos coloca em cegueira e traz mais cegueira espiritual para as nossas vidas. Se o sentido da vida nós vimos então que está na sabedoria de Deus e por isso nós precisamos buscá-lo,
Por isso nós precisamos entender que não estão nos prazeres mundanos. A terceira lição desse texto, do verso 15 ao 19, é que o sentido da vida está na sabedoria de Deus, e essa sabedoria traz humildade. É interessante porque essa sabedoria de Deus traz humildade diante das pessoas e do mundo. Nós muitas vezes vemos pessoas que têm todo o conhecimento, conhecem tudo e são arrogantes. Mas a sabedoria de Deus, quanto mais conhecemos, mais ela nos torna humildes diante das pessoas. Porque nos ensina que nós não somos melhores do que ninguém. E do verso 15 ao verso 16, o Salomão diz isso, o pregador diz isso. E ele diz que, considerando o futuro do ímpio, ele olha para a vida do ímpio nesse mundo e vê que tanto o ímpio quanto o sábio acabam tendo o mesmo destino no fim das contas. Que tanto a gente vivendo a sabedoria de Deus e aquele que não vive para Deus, os dois caem no mesmo lugar, no mesmo cemitério às vezes, uma lápide do lado da outra algumas vezes. De modo que nós não somos melhores do que ninguém só porque seguimos a sabedoria de Deus. Porque essa vida é uma vida que ainda lutamos contra o pecado. Mas que o futuro do ímpio é diferente do futuro do crente. Que o futuro do ímpio é diferente do futuro do verdadeiro seguidor de Deus. Porque se o destino dos dois nessa vida é o mesmo, na glória só os crentes estarão. Enquanto os ímpios desfrutarão das consequências de suas ações e das consequências de seus pecados por toda a eternidade. Isso mostra que, apesar de alguns se considerarem superiores só por serem cristãos, e tem muita gente na igreja que se acha melhor que tudo e que todos, nós precisamos entender que isso é vaidade. E que a sabedoria de Deus não nos leva a isso, pelo contrário, nos leva à submissão, nos leva à humilhação, e nos leva a nos colocar como inferiores às demais pessoas. Que a sabedoria de Deus nos leva a uma posição não de superioridade sobre os demais, mas de entendermos que nós não somos melhores do que ninguém, e no que tange a nossa possibilidade, nós nos sujeitamos voluntariamente às demais pessoas, por amor a elas. Isso significa que a gente não deve viver a vida se achando melhor que ninguém. Que a gente não deve viver a vida achando que é melhor do que as pessoas que passam na rua só porque você conhece a Deus e elas não. Que a gente não deve viver a vida apontando o dedo e falando quão bom nós somos e quão ruim os outros são, porque isso é coisa de fariseu. Mas que nós precisamos entender que de fato nós temos o correto caminho, que de fato nós temos a sabedoria para o qual vivemos com correto propósito, mas que isso não nos torna melhores do que ninguém. Pelo contrário, nos coloca em dívida com Deus e com as pessoas, de nós nos submetermos voluntariamente e por amor a essas pessoas. E a sabedoria de Deus nos traz humildade, porque ela não nos deixa cair nos erros mundanos. Do verso 17 a 19, o rei então vê que tudo que acontece, e a Bíblia diz que ele se aborrece, ele fica bravo. Ele fica bravo porque o trabalho não tem propósito, porque a vida não tem propósito, e a Bíblia diz que ele odeia os vivos. Ele odeia os vivos porque os vivos vivem suas vidas vãs. Vivem suas vidas de modo banal, fazem suas obras com futilidade e são inúteis. Que a vida e a obra dessas pessoas no final são inúteis.
reforçando o que o Salmo 49, versículo 10 diz: porquanto se morrerem os sábios e perecerem o astuto como inepto, os quais deixam aos outros as suas riquezas. Ele olha e diz: tudo que eu faço, tudo que eu fiz, outro herdará. Tudo que o ímpio viveu, tudo que o ímpio fez, outro aproveitará. Pessoas que nem se esforçaram por aquilo. Já parou para pensar que a sociedade como nós temos hoje, ela não nasceu assim? Você pensar que há 200 anos atrás, aí, um pouquinho menos, 150 anos atrás, a estimativa de vida do ser humano era 33 anos, e que não tinha 1/3 dos remédios que nós temos hoje, e que você sequer lembra do que quem fez alguma coisa, você mal sabe disso. Aliás, que você reclama de barriga cheia ainda. A gente reclama de barriga cheia. Eu imagino um cidadão de 1800 e alguma coisa, que mal tinha saneamento básico, não tinha nem água encanada, não tinha chuveiro elétrico, não tinha nada. Não tinha nem hospital para ir, e se fosse no hospital, colocava uma compressa de quente na cabeça e Deus que salve. Ele olha a nossa sociedade hoje, e a gente não dá valor para as coisas. Isso é normal, porque depois de nós, pessoas virão, eles não darão valor para as coisas também. Por isso que o salmista olha e fala: quem vive pelo mundo e para o mundo, ele odeia essas coisas, porque é banalidade. A gente precisa entender então que é um erro crasso viver querendo melhorar esse planeta, ou viver querendo deixar coisas para esse planeta, porque a nossa esperança tem que estar no novo céu e nova terra, e não aqui. A gente vai fazer o que for melhor para esse planeta dentro da sabedoria de Deus, e não como propósito existencial, não como motivação para viver. E por fim, o sentido da vida está na sabedoria de Deus, e ela é o meio para viver realmente feliz. Do verso 20 ao verso 26. Nós vemos que a sabedoria de Deus é o meio para vivermos realmente felizes. Porque entendemos que o mundo só traz desespero. E do verso 20 ao verso 23 é isso que o Salomão constata. O sábio, o mais sábio dentre todos os homens a já pisar nessa terra depois de Jesus Cristo, constata o seguinte: que o mundo só traz desespero, que o mundo só traz angústia, que o mundo só traz desesperança, e que todas as obras que ele fez são desesperadoras, porque todo esforço que ele empregou, tudo que ele usou, tudo que ele desfrutou, não só por ele, mas por todas as pessoas, é ruim, foi ruim, trouxe desgosto, raiva e dores. E que o homem, quando vive pelo mundo, nem à noite consegue ter descanso, porque seu coração busca incessantemente propósito no que não existe, e ele não encontra descanso. E é por isso que nós vemos uma sociedade tão doente, porque as pessoas não conseguem descansar e nem colocar seus corações em descanso, mas vivem sem descansar, vivem buscando motivações falsas, e acabam apresentando crises de ansiedade, quadros depressivos, quadros daquilo outro, e tudo tem a mesma raiz, que é não conseguir descansar o coração, que é não conseguir encontrar propósito para a vida. Porque olhando para o mundo com uma visão realista, tudo que você faz só traz angústia e desespero.
Então a gente precisa entender que a sabedoria de Deus não nos tira do mundo, e que nós lidaremos também com essas questões mundanas, mas faz a gente entender corretamente, entender que as coisas são importantes, mas que nelas não pode residir o nosso coração. Que dinheiro é importante, mas meu coração não pode estar lá. Que trabalhar é importante, mas meu coração não pode estar lá. Que família é importante, mas meu coração não pode estar lá. Que meu coração tem que estar em algo superior, que é a sabedoria de Deus. De modo que, do verso 24 ao verso 26, Salomão vai dizer exatamente isso. O mundo só tem sentido e plena alegria em Deus. Salomão, o sábio, diz que não há nada melhor para o homem do que desfrutar das coisas da vida, das felicidades que o mundo pode oferecer, do fruto do seu trabalho. É interessante isso, porque Salomão até agora está falando que tudo isso é vaidade. Agora ele vai dizer que isso é a melhor coisa que tem no planeta, mas ele diz agora o seguinte, entendendo que tudo isso vem da mão de Deus. O salmista Salomão começa a trocar o propósito. Ele olha, todas essas coisas são importantes e trazem alegrias se elas forem consideradas em Deus e como graça de Deus sobre as nossas vidas. E a sabedoria de Deus nos leva a entendermos que é a graça de Deus quem derrama tais coisas sobre as nossas vidas, e por isso que nós precisamos ser gratos dia após dia. E que a gente não deve viver em si, por si mesmo, como algo vindo do além ou do acaso, ou vivendo por aquela coisa, mas que nós precisamos enxergar a vida como graça de Deus. E que o trabalho que você tem não é o motivo pelo qual você vive, mas é graça de Deus sobre a sua vida. E que você vive para Deus e desfruta dessa graça sobre a sua vida. Que o dinheiro ao qual você ganha não é o propósito da sua existência, mas ela é graça de Deus sobre a sua vida. Que a sabedoria que você tem não é a razão do existir, mas é graça de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos entender que as coisas que temos, que as coisas que possuímos, são graça. É graça de Deus sobre o nosso existir, sobre a nossa vida. De modo que longe do Senhor não há comida, não há alegria, porque Deus dá ao homem a sua sabedoria e o seu conhecimento e o prazer àqueles a quem ele escolheu de antemão e que ele quis dar. É interessante isso que Salomão diz, porque ele vai dizer no versículo 26 que Deus dá sabedoria, conhecimento ao prazer ao homem que ele quer. E nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo, e recebemos a graça de Deus antes da fundação do mundo, para que também nós pudéssemos receber a sabedoria, o conhecimento e o prazer, e entendermos que isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Mas eu gosto desse texto porque a Bíblia diz, e Salomão diz aqui, que Deus também dá essas coisas aos ímpios, mas os ímpios não as desfrutam como deve desfrutar, e que Ele pega dos ímpios e dá para os crentes. E é interessante o conceito de graça comum, porque Deus dá chuva para todo mundo, Deus dá sol para todo mundo, Deus dá alimento, campos férteis para todos plantarem, mas isso tudo é usado para o bem do povo de Deus. Ainda que os ímpios desfrutem disso também, mas o propósito disso tudo é para o povo de Deus. Você já parou para pensar que talvez o arroz que você coma não foi um crente que plantou? Que o celular que você usa não foi um crente que fez? Que as coisas que você tem, que são bons para a sua vida,
muitas dessas coisas não foram cristãos que fizeram. Mesmo assim você não deixa de usar. E Deus está falando, olha, não é para deixar de usar, porque isso tudo, Ele abençoou esses homens para que nós fôssemos abençoados através disso. A graça comum funciona assim: Deus derrama aos ímpios e aos crentes, e usa até dos ímpios para abençoar o seu povo. Em todos os casos, Deus nos abençoa. Mas mais do que isso, é Ele quem nos dá a sabedoria, como diz Efésios 1,17. E mais do que isso, Ele é a própria sabedoria. Porque Colossenses 2, versículo 2 e 3 diz assim. Põe para nós aí, Caio, por favor. Colossenses 2, versículo 2 e 3 diz assim: para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, tal sabedoria só é possível de ser encontrada, tal sabedoria só é possível de ser observada. A gente só consegue ter a sabedoria de Deus quando nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós só conseguimos ter a verdadeira sabedoria de Deus e interpretar o mundo com a visão de mundo correta quando nós entendemos que Cristo é o Senhor de nossas vidas. E nós precisamos olhar para o mundo não com os olhos do mundo, mas com os olhos de Cristo sobre o mundo, para que assim o mundo faça sentido. E que unidos em Cristo nós temos a sabedoria de Deus. E que unidos em Cristo nós temos propósito de vida. Porque se o propósito de vida é a sabedoria de Deus, logo o propósito de nossas vidas é Cristo. E nós devemos trabalhar, comer, viver, cantar, se alegrar por Cristo e para Cristo acima de tudo. E que longe de Cristo nada faz sentido. Longe de Cristo tudo é vaidade, tudo é sofrimento, tudo é angústia, mas em Cristo tudo tem motivo, tudo tem propósito. Para que sofrer? Para que morrer? Para Cristo. Porque eu sofro? Porque Cristo tem propósito. Porque eu me alegro para a glória de Cristo. Em Cristo o mundo tem propósito. E em Cristo nós temos sentido para a nossa existência. E longe de Cristo, nada, absolutamente nada, é capaz de dar plena convicção do porquê existimos. Se você procurar propósito para a sua vida longe de Jesus, não existe. Aliás, existe, só que todas elas vão resultar em ruína, vaidade, coisa fútil, e no fim da sua vida você vai olhar para trás e falar assim: que porcaria de vida que eu vivi. E vai olhar igual os filósofos, eu estou brincando com os filósofos alemães aqui hoje, mas eu vou citar eles de novo, olhar e falar assim: mas para que tudo isso? O cara que mais conhece é o que mais sofre. Porque o propósito deles está longe do verdadeiro propósito pelo qual devemos viver, que é Cristo. Porque quando vivemos por Cristo, quanto mais conhecemos, mais cheios nós ficamos. Quanto mais conhecemos, mais plenos de alegria nós ficamos. Quanto mais conhecemos, mais plenos de propósito nós ficamos. Quanto mais conhecemos, mais felizes nós somos. Nós vimos então que o sentido da vida está em Cristo e que nós precisamos nos empenhar em buscar e conhecer a Cristo, e que Cristo não está nos prazeres do mundo, que Cristo não é os prazeres do mundo, que isso não adianta buscar lá, Cristo não se revela lá, que Cristo nos torna humildes diante do mundo e das pessoas, e que Cristo é o verdadeiro propósito e alegria da nossa existência. Se o pecado, como vimos, faz com que não conheçamos o propósito da nossa vida,
a própria vida se fez carne, morreu e ressuscitou, para que tenhamos propósito de viver. De modo que, como Paulo diz em 1 Coríntios 15:32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Assim também entendamos que a nossa vida, a cada momento, só faz sentido porque o nosso Rei Jesus morreu e ressuscitou e é o Rei da glória. Que a gente aprenda então a buscar Cristo, conhecer Cristo, ser mais parecido com Cristo, fazer a vontade de Jesus, ser um com Jesus cada vez mais e buscar fazer aquilo que Cristo faria, pregar a palavra de Cristo às pessoas, ensinar a visão de Cristo sobre o mundo, para que então nós não sejamos mais fúteis e tristes em nosso viver, mas tenhamos uma vida de plena realização e plena alegria em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa orar nessa noite, pedindo a Deus para que Deus possa te dar a verdadeira sabedoria, que Deus possa te dar essa sabedoria de Cristo, que Deus possa te dar mais conhecimento de Jesus Cristo, e que você conheça mais de Jesus, que você se pareça mais com Jesus, e assim você seja mais parecido com Cristo e tenha uma sabedoria ainda maior e uma vida ainda mais plena e mais alegre.